Fala, craquidásculos! Tudo bem, pessoal? O professor Pedro está aqui para fazer algumas perguntas pontuais para vocês. Idade média no Enem, como que é isso? Quais são os principais aspectos desse contexto, que é bem grande do ponto de vista temporal? E o que eu devo mais enfatizar nessa reta final para o Enem? Pessoal, se vocês quiserem essas e outras respostas e reflexões, faz o seguinte, fica comigo até o final desse vídeo, porque vocês vão ver que eu estou trazendo exatamente o que vocês precisam, beleza? Que é a análise de algumas questões sobre esse conteúdo, sobre esse contexto tão grande na história e tão importante para vários vestibulares e para o Enem. Tá bem? Então, fica comigo aí até o final, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai contribuir muito para vocês. Eu já convido vocês para quem não estiver inscrito no nosso canal, por favor, inscrevam aqui. A equipe DASCO está trazendo conteúdo gratuito e de qualidade, né? A gente vai continuar isso até o Enem, então não deixe aqui de se inscrever no nosso canal. Também peço que vocês ativem os sininhos das notificações, né, pessoal? Porque vocês vão receber aí vocês vão perceber como as nossas aulas estarão sempre presentes aí nas notificações de vocês. Beleza? Então vem comigo, porque como eu falei para vocês, nós vamos olhar para essas condições, como vocês podem ver aqui, né? A idade média no Enem. Seguinte, pessoal, idade média é um contexto bem significativo, bem grande do ponto de vista temporal, né? Nós estamos falando ali da decadência do Império Romano, beleza? Até a baixa Idade Média, a ascensão das condições do antigo regime. Beleza? Então, é muito importante, porque, segundo a historiografia tradicional, nós vamos do século V depois de Cristo até o século XV depois de Cristo. Então, é uma temporalidade significativa. E outra coisa, é bom a gente fazer uma separação geográfica, analisar a Idade Média no Ocidente e a Idade Média no Oriente, respeitando muito aquela divisão estabelecida ali no finalzinho do século IV pelos romanos, tá bem? Entre Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Então esses apontamentos, eles são muito importantes. Aí vocês estão aí nessa reta final, nessa correria, pensando, meu Deus, a prova do Enem está chegando. Nós estamos aí há praticamente 2 meses dessa prova, né, pessoal? E o que eu preciso enfatizar? O que eu fiz? O que nós da equipe DASCO preparamos para vocês nessa aula? Eu estou trazendo algumas questões do Enem que já cobraram a Idade Média para no final a gente falar assim, ó, isso daqui cai, beleza? Essas condições são as mais importantes que já apareceram no Enem com relação à Idade Média. E vai evitar que você tenha preocupação em estudar mais uma vez todo esse conteúdo, revisar todo esse conteúdo. Beleza? Então vem comigo. Eu queria começar com vocês chamando a atenção para um enunciado muito bonito. Vocês estão vendo aqui na tela, né, pessoal? O enunciado do Enem 2019, muito recente. Eu queria chamar a atenção para alguns desses aspectos. Olha lá. O cristianismo incorporou antigas práticas relativas ao fogo para criar uma festa sincrética. A igreja retomou a distância dos 6 meses entre os nascimentos de Jesus Cristo e João Batista, instituiu a data de comemoração a este último, de tal maneira que as festas do solstício de verão europeu, com as suas tradicionais fogueiras, se tornaram fogueiras de São João. Muito interessante, né, pessoal? Porque ele vai construindo aqui para a gente uma determinada perspectiva, está trazendo uma determinada perspectiva histórica, mas que reflete muito nas nossas condições cotidianas, tradições e aspectos culturais religiosos, né? A festa do fogo e da luz, no entanto, não foi imediatamente associada a São João Batista. Na Baixa Idade Média, algumas práticas tradicionais da festa, como banhos, danças e cantos, foram perseguidas por monges e bispos. A partir do Concílio de Trento, né? Presta atenção no Concílio de Trento aí no contexto do século XVI, reforma, aspectos da Contra-Reforma, né? A igreja resolveu adotar as celebrações em torno do fogo e associá-las à doutrina cristã. Por que eu trouxe essa primeira questão? Porque foi ano passado? Não, pessoal. Porque aqui a gente já tem um aspecto muito importante para falar de Idade Média que o Enem vai cobrar de vocês. Ele vai olhar para isso. Sabe qual é? Religião. A importância do cristianismo, fazendo recorte dentro da Baixa Idade Média para o catolicismo romano, tá certo? Como sendo um dos aspectos muito cobrados nessa prova. E por quê? Porque a igreja cristã
né? E aí que foi se formando ali ao longo do Império Romano e se estabeleceu como uma instituição extremamente importante nessa alta Idade Média, né? Pegando o século 5, 6, 7. Então isso vai ser muito cobrado de vocês. E pode prestar atenção que quando ele chama quando nós falamos de um texto como esse que vocês estão vendo aqui, é interessantíssimo porque traz para a gente situações de valorização de aspectos e características dessas questões religiosas, nesse caso aqui, os aspectos do cristianismo, até por conta da importância, né, pessoas, que esse cristianismo ele tem. Então fica uma primeira observação para vocês. Precisa estudar. É interessante analisar o papel da igreja cristã dentro desse contexto. Evidentemente, dentro do contexto da Baixa Idade Média, a gente fala mais precisamente do catolicismo. Aliás, faz o recorte do catolicismo romano. Isso é muito importante, né, pessoal? O cristianismo, até o grande cisma, vamos pegar o grande cisma no contexto do século XI, pessoal, ele tinha essa determinada unidade. Claro que com aspectos relativos, mas tinha essa unidade. No contexto do século XI vai acontecer esse cisma, e aí vai ter a separação da igreja ortodoxa grega e a igreja católica apostólica romana. Tudo bem? Beleza? E para enfatizar cada vez mais a importância desse aspecto religioso, olha essa questão do Enem de 2018, também muito recente. A existência em Jerusalém de um hospital voltado para o alojamento e o cuidado dos peregrinos, assim como aqueles que entre eles estavam cansados ou doentes, fortaleceu o elo entre a obra de assistência e de caridade e a Terra Santa. Ao fazer presta atenção à temporalidade, 1113, do hospital de Jerusalém, o estabelecimento central da ordem, Pascoal II estimulava a filiação dos hospitalários no Ocidente a ele, sobretudo daqueles que estavam ligados à peregrinação na Terra Santa ou em outro lugar. A militarização do hospital de Jerusalém não diminuiu a vocação caritativa, primativa, mas a fortaleceu. Tudo bem, pessoal? Esse é um ponto que eu trago para enfatizar a importância de estudar os aspectos religiosos, tá? Mas aqui, em um contexto, vamos pensar assim, se eu volto nessa questão, a gente pode fazer uma análise aqui do movimento inicial da igreja. Podemos olhar para o início, né, a Alta Idade Média. Quando eu olho para esse texto de 2018, esse que está aparecendo aí para vocês, ó, esse texto, meus caros, ele envolve a Baixa Idade Média. Olha a temporalidade, século XII. Percebe? E outra coisa, relação dos hospitalários do Ocidente, Jerusalém. Qual movimento, Pedro? As Cruzadas. É muito interessante, pessoal, porque ele está fazendo uma menção no quesito religião, certo? Evidentemente, Jerusalém, Terra Santa e tal, aproximação dos europeus ocidentais a essa área, mas tem uma determinada ligação também com o aspecto cruzadista. Até porque o aspecto cruzadista, ele vem desse determinado ambiente religioso muito importante, envolve aspectos religiosos, mas não apenas. Não apenas. As cruzadas como movimentos de caráter político-militar, mas que se desenvolveu por vários fatores, aspectos econômicos e assim por diante. Também no início ali da Baixa Idade Média, pegando a primeira convocação que acontece no finalzinho do século XI, beleza? Então, dois apontamentos aqui, a importância de estudar os aspectos religiosos, tá certo? E dentro desses aspectos religiosos, eu trago a condição aqui das cruzadas como sendo também importante, que pode aparecer na sua prova aí do Enem. Olhando para a questão religiosa, eu chegaria a esse enunciado. Pode prestar atenção que eu estou preocupado com os enunciados. Por quê? Porque a maneira como eu quero que vocês percebam, a forma como o Enem cobra conteúdos como essa Idade Média. Esse texto que vocês estão vendo aqui, esse texto é extremamente importante para a gente chegar num terceiro aspecto revisional. Quer ver? Olha lá. A casa de Deus, que acredita una, que acredita evidentemente ser uma só, está, portanto, dividida em três. Uns oram, outros combatem, outros, enfim, trabalham. Essas três partes que coexistem não suportam ser separadas. Os serviços prestados por uma são a condição das obras das outras duas. Cada uma, por sua vez, encarrega-se, claro, de aliviar o conjunto.
Beleza? Assim, a lei pode triunfar e o mundo gozar da paz. Beleza? Povo, não deixa de sair do aspecto religioso. Isso é muito interessante, para mais uma vez eu enfatizar o tanto que estudar o cristianismo dentro da Idade Média é importante. Né? Nós falávamos das cruzadas e tudo mais. Aqui ele começa, a casa de Deus. Só que aqui eu queria fazer uma menção com vocês a aspectos sociais. A questão hierarquizada da sociedade medieval. Tá bem? A sociedade que vai dar dentro daquele modo de produção que começa, que se consolida, que se forma e se consolida no contexto da alta Idade Média, que vai ser o feudalismo. Beleza? E isso é muito interessante. Essas condições são condições fundamentais. Por que eu falo isso? Quando ele trata, olha lá, que acredita una, né, está, portanto, uns oram, outros combatem, outros trabalham. É a famosa divisão estamental dentro desse contexto, pessoal. Os que oram o clero, o dito primeiro estado, os que combatem a nobreza, e aí tem os cavaleiros, né? Tem toda aquela condição militar de proteção e tudo mais, e os servos, os camponeses, né? Os vilões, aqueles que trabalham. E se bem vocês notaram nesse enunciado, ele parte de um princípio de que eles devem coexistir. Um não vive sem o outro, um complementa o outro. E quem abençoa isso? A igreja. Então fique com relação a esse enunciado de uma questão do Enem de 2015, a observação para aspectos sociais. Aqui eu estou falando de uma sociedade hierarquizada, uma sociedade estamental, no qual a condição dos que oravam, ou seja, o clero, os que tinham a condição do combate, a nobreza, estava relacionada a uma condição de privilégio, a uma ordem de nascimento. Tudo bem, pessoal? Esses pontos são pontos fundamentais para a gente falar dos aspectos, digamos assim, sociais desse medievalismo. Olha aqui, outro ponto só para a gente encerrar esses aspectos sociais. Não podemos perder de vista que essa sociedade está muito interligada à condição da terra, por isso que eu citava o feudalismo. Né? O sistema ali, o modo de produção que vai se desenvolver nesse contexto, se consolidar nesse contexto. Por isso que o controle dessa terra estava nas mãos de uma nobreza, estava nas mãos da igreja. Tudo bem? Revisão importante em questão de aspectos sociais. Agora eu queria ir para duas considerações aqui mais finais, chamando a atenção para outros dois enunciados. Mais uma vez, Enem 2019. Preste atenção. A cidade medieval é, antes de mais nada, uma sociedade da abundância, concentrada num pequeno espaço em meio às vastas regiões pouco povoadas. Em seguida, é um lugar de produção e de trocas, onde se articula o artesanato e o comércio, sustentados por uma economia monetária. É também centro de um sistema de valores particular, do qual emerge a prática laboriosa e criativa do trabalho. O gosto pelo negócio e pelo dinheiro, a inclinação para o luxo, o senso da beleza e ainda um sistema de organização e de um espaço fechado por muralhas, onde se penetra por portas e se caminha por ruas e praças e que é guarnecido por torres. Cidade medieval. Pedro, você está trazendo essas questões da cidade medieval. E aí? Só que eu acho que tem elementos nesse enunciado, acho que eu vou passar para um próximo aspecto importante. Comércio, artesanato, economia monetarizada. Essas questões não são tantas questões voltadas para o feudalismo. Quer dizer que a gente pode enquadrar, evidentemente, esse enunciado do professor Legoff aí, pessoal, mais no contexto da Baixa Idade Média, do desenvolvimento do comércio. Então aqui vocês vão encontrar um outro conteúdo importante, renascimento das cidades, renascimento do comércio, ou revitalização das cidades, ou desenvolvimento do comércio. Quer dizer, por mais que nós foquemos um feudalismo como tendo na propriedade rural a sua base, a gente não pode perder de vista que existiam cidades dentro da Idade Média. E quando eu chamo a atenção para esse enunciado e intensifico condições de artesanato e comércio, evidentemente eu estou falando da Baixa Idade Média, que vai ser o declínio desse contexto, muito em função da crise do feudalismo. Tá? Então,
Outro ponto importante para nós observarmos aqui, pessoal. O Enem gosta, quando fala de Idade Média, chamar atenção para baixa. E chamar atenção para baixa é, evidentemente, colocar aí situações do desenvolvimento do comércio, do desenvolvimento de uma economia monetarizada, do artesanato e essas organizações dos negócios, do dinheiro como um todo. E é isso que a gente vai desenvolvendo no contexto da Baixa Idade Média. Então, mais uma observação importante para vocês. E eu trago um último enunciado para a gente fazer um fechamento aqui. É o enunciado do Enem 2017. Vocês estão vendo que as questões são muito recentes? 15, 17, 19. Ou seja, pessoal, é extremamente provável que o Enem cobre a Idade Média de vocês. Então, esses pontos são os pontos que eu garanto que são os mais relevantes. No início foram as cidades. O intelectual da Idade Média no Ocidente nasceu com elas. Foi com o desenvolvimento urbano ligado às funções comerciais e industrial, digamos modestamente artesanal, que ele apareceu, e como um desses homens de ofícios que se instalavam nas cidades, nos quais se impôs a divisão do trabalho. Um homem cujo ofício é escrever ou ensinar, e de preferência as duas coisas a um só tempo. Um homem que profissionalmente tem uma atividade de professor e erudito. Em resumo, o intelectual, esse homem só aparecerá com as cidades. De novo, quem? Jacques Le Goff. Importante, fazendo outra menção ao quê? As cidades. Atribuindo a verdadeira importância que a gente tem que olhar para as cidades. Então, às vezes eu me pego pensando junto a várias aulas que eu ministro, a gente fala assim, Idade Média, feudalismo, Idade Feudal. O feudalismo, então, tem a base da propriedade rural, né? Até porque vem da condição de feudo, né? Essa grande propriedade rural, beleza. Então tem que focar nisso, Pedro. 2 enunciados que apresentam para a gente uma situação constituinte da Idade Média para a gente não ficar restrito à condição meramente do feudalismo, às cidades. Como vocês podem ver nesse enunciado, tá bem? De 2019, e como vocês podem ver nesse enunciado de 2017. Ambos do professor Le Goff e ambos tratando aspectos importantes inseridos nesse contexto das cidades. Desenvolvimento do comércio, desenvolvimento da atividade artesanal, desenvolvimento da atividade intelectual. Todas questões para a gente relembrar e tratar como aspectos muito importantes da Idade Média. Então vamos fazer o seguinte, vamos olhar para esse resuminho que eu trouxe para vocês aqui. Então olha só. Quando vocês estiverem estudando, foquem nessas questões que eu estou trazendo para vocês, beleza? Então, como vocês podem observar, nós temos aspectos religiosos, o cristianismo, né? E eu mostrei para vocês o cristianismo na importância social, nas condições das cruzadas. Percebam como tendo essa relevância? Então, revejam essa condição do cristianismo, colocam as cruzadas como esse aspecto também importante para nós relembrarmos aqui e atrelar aos aspectos religiosos. Nos aspectos sociais, eu faço a menção à sociedade estamental, mas prestem bastante atenção que mesmo tratando dos aspectos sociais, isso está interligado às condições políticas, econômicas, e como vocês viram enunciado, ele começa assim, a casa de Deus, então está interligado às questões religiosas também. A menção ao feudalismo justamente para estruturar situações, até porque eu estou interligando os vários campos, né? Então, por exemplo, quando eu falo que os aspectos sociais estão ligados aos políticos, econômicos e tudo mais, é muito importante a gente lembrar do feudalismo como modo de produção que se formou na Alta Idade Média, se consolidou naquele contexto e vai entrar em decadência na Baixa Idade Média. E, claro, o renascimento das cidades e desenvolvimento do comércio, como os 2 últimos enunciados mostraram para a gente, como os 2 últimos enunciados deram importância principalmente para o ambiente urbano. Tudo bem, pessoal? Então aqui, peguem essa aula, olhem para os enunciados, mas principalmente trabalhem esses tópicos. Trabalhe os tópicos que vocês estão que eu estou mostrando aqui para vocês. Justamente isso vai ajudar nesse momento final. Beleza? Galera, se vocês gostaram dessa aula, eu peço que vocês deixem um like aqui pra gente, tá? Já pedi para vocês inscreverem no nosso canal, ativar o sininho das notificações, porque é isso. Nós, da equipe Dasclos, até o Enem, vamos trazendo conteúdo gratuito e de qualidade. Beleza, povo? Muito obrigado por hoje. Valeu, abraço e bom Enem. Tchau, tchau.